a alma se torna tingida com a cor de seus pensamentos. Marco Aurélio. Tudo o que carregamos em nossa mente molda, silenciosamente, a forma como vivemos. Nossos pensamentos, sentimentos, reações e expectativas não são apenas ecos do mundo exterior, mas reflexos diretos da forma como organizamos nosso universo interior. No coração da filosofia estoica, há uma ideia fundamental. A verdadeira liberdade não é conquistada do lado de fora, mas nasce da libertação da mente, da purificação dos pensamentos, da clareza que emerge quando finalmente nos voltamos para dentro e assumimos o comando de nossa própria consciência. O ser humano moderno, envolto em distrações, ruídos e tensões diárias, perdeu, em muitos aspectos, essa conexão com o seu próprio centro. Há um constante movimento para fora, desejos incessantes, comparações vazias, preocupações com o futuro, amarras do passado. É nesse redemoinho caótico que muitas pessoas se perdem de si mesmas. Esquecem que a força, o foco e a serenidade que tanto buscam já estão presentes, latentes dentro de si. A mente, quando aprisionada em padrões reativos, quando guiada por impulsos inconscientes ou por crenças limitantes, torna-se o maior obstáculo à liberdade interior. Mas, como nos lembra Marco Aurélio, essa mesma mente, quando disciplinada, purificada e guiada pela razão, torna-se a fonte mais poderosa de realização e plenitude. Libertar a mente é mais do que esvaziá-la de pensamentos, é transformá-la. É cultivar nela a capacidade de observar sem se perder, de compreender sem se desesperar, de agir com firmeza, mesmo em meio à incerteza. O estoicismo, com sua profunda simplicidade e sabedoria milenar, nos convida a esse processo com firmeza e compaixão. Não se trata de eliminar emoções ou tornar-se insensível ao mundo, mas sim de educar a alma para que ela não seja escrava dos acontecimentos, e sim senhora de suas escolhas. Há um poder silencioso em cada um de nós, uma força que permanece intacta, mesmo nos dias mais sombrios. Esse poder não está nas circunstâncias que controlamos, mas na maneira como respondemos àquilo que não podemos controlar. Está na firmeza diante da dor, na serenidade diante da perda, na humildade diante do sucesso. Os estoicos sabiam que tudo aquilo que realmente importa se encontra no campo da virtude, do caráter, da clareza de pensamento. Eles compreendiam que nenhum inimigo externo é mais destrutivo que uma mente confusa, indisciplinada ou cheia de ilusões. Por isso, o primeiro passo para despertar esse poder interior é criar espaço. Um espaço de silêncio dentro da mente, onde as emoções não sejam tempestades, mas nuvens passageiras. Onde os pensamentos não sejam correntes que nos arrastam, mas ferramentas que usamos com consciência. Esse espaço é conquistado pouco a pouco, com atenção, com prática, com presença. Ele surge quando começamos a observar nossos próprios julgamentos, a perceber como reagimos às situações, a reconhecer o que é nosso e o que não é. Quando paramos de viver no automático e passamos a viver com intenção, com direção, com propósito. Não há nada mais revolucionário do que assumir a responsabilidade por nossa própria mente. Isso exige coragem, pois nos obriga a deixar de culpar o mundo por nossas angústias. Exige humildade, pois nos convida a enxergar as próprias falhas sem fuga ou negação. E exige disciplina, pois requer constância na prática diária do autodomínio. Mas é nesse caminho que reside a verdadeira liberdade, não aquela baseada na ausência de obrigações, mas aquela que nasce do alinhamento entre pensamento, ação e virtude. Os estoicos não prometem uma vida sem dor, mas uma mente capaz de não se quebrar diante dela. Não prometem eliminar os desafios, mas oferecem as ferramentas para enfrentá-los com dignidade e sabedoria. Despertar o poder interior é recordar quem somos de verdade, para além dos papéis, das aparências, das opiniões externas. É reconectar-se com o que é essencial, com aquilo que permanece quando tudo o mais se desfaz. Cada momento que vivemos é uma oportunidade de prática. Quando somos contrariados, podemos praticar a paciência. Quando somos elogiados, podemos praticar a humildade.
Quando somos desafiados, podemos praticar a coragem. Cada evento da vida, por mais trivial que pareça, carrega consigo a chance de crescer por dentro, de fortalecer a mente, de despertar uma força que nenhuma circunstância pode tirar de nós. O mundo externo é instável, incerto, muitas vezes caótico, mas a mente, quando bem treinada, pode se tornar um porto seguro, uma fortaleza silenciosa de paz e direção. Esse é o poder que os grandes filósofos buscavam, não como uma ideia teórica, mas como uma vivência real e diária. Libertar a mente é, antes de tudo, aprender a ver com clareza. E ver com clareza é enxergar a vida como ela é, sem máscaras, sem ilusões, sem excesso de desejo ou aversão. É viver de forma lúcida, consciente e profundamente presente. O poder interior não é uma explosão de energia ou um estado emocional exaltado. Ele é discreto, firme, constante. Ele se manifesta na maneira como você escolhe responder quando tudo parece desabar. Ele aparece quando você decide manter o foco enquanto tudo à sua volta distrai. Ele se revela quando você, mesmo sentindo medo, age com coragem. É esse poder que os estoicos chamavam de virtude, o bem mais alto, mais nobre e mais livre que se pode cultivar. Ao libertar sua mente, você não apenas se torna mais forte, mas também mais leve. O peso das expectativas desaparece, a ansiedade pelo futuro perde sua força, a culpa pelo passado se dissolve. E o agora, esse instante simples e completo, ganha um brilho que antes era invisível. Você começa a perceber que tudo aquilo que parecia urgente, na verdade, era apenas ruído, e que tudo aquilo que é essencial, a clareza, a paz, a integridade, sempre esteve disponível esperando por sua atenção. Neste vídeo, vamos mergulhar em 3 reflexões estoicas que servem como chaves. Cada uma delas é uma porta aberta para esse estado de liberdade interior, para esse despertar que não depende de nada fora de você. São reflexões profundas, práticas e transformadoras. Elas não exigem fé cega, nem fórmulas mágicas. Apenas a disposição sincera de olhar para dentro com coragem, com presença e com o compromisso de viver de forma mais consciente. Se você sente que chegou a hora de romper com as amarras invisíveis da mente e acessar uma vida mais centrada, mais forte e mais verdadeira, respire fundo. Este é o seu momento. Que estas reflexões te sirvam como um farol, que a filosofia estoica seja a ponte, e que você encontre dentro de si aquilo que nenhuma crise, nenhuma perda e nenhum obstáculo pode apagar: o poder silencioso de uma mente livre. Você é o mestre da sua mente. Essa não é uma ideia abstrata, nem uma simples frase de efeito. É uma realidade profunda que, quando compreendida de forma prática, tem o poder de transformar radicalmente a maneira como você vive. A mente, em sua essência, é um instrumento. E como qualquer instrumento, ela pode ser afinada, guiada, educada, mas também pode ser negligenciada, deixada à deriva, entregue ao caos das influências externas. Tudo depende da relação que você estabelece com ela. E essa relação começa com a consciência de que ela está sob sua responsabilidade. Durante grande parte da vida, muitas pessoas vivem como se estivessem à mercê de seus próprios pensamentos. Elas acreditam que não podem escolher o que sentir, o que pensar, como reagir. E por acreditarem nisso, tornam-se prisioneiras de suas próprias construções mentais. Reagem com raiva sem querer, sofrem por antecipação sem necessidade, cultivam angústias sem perceber. Vivem como passageiros, não como condutores. Mas a mente, quando não é guiada com firmeza, rapidamente se torna refém de hábitos, padrões e impulsos que operam de forma automática e silenciosa. E é aí que reside o perigo. Uma mente desgovernada se torna a maior fonte de sofrimento humano. A filosofia estoica reconhece esse risco e nos convida a assumir o papel de governantes do nosso próprio mundo interior. Segundo os estoicos, tudo o que realmente está sob nosso controle se encontra dentro da mente. Nossos julgamentos,
nossas escolhas, nossas intenções, nossa forma de interpretar o que acontece. E é justamente por isso que precisamos cultivar a autoridade sobre essa esfera. Não se trata de reprimir emoções ou fingir controle. Trata-se de desenvolver uma disciplina interna que nos permita agir com lucidez, mesmo quando tudo parece nos empurrar para o desequilíbrio. Ser o mestre da própria mente não significa não sentir medo, tristeza ou raiva. Significa não ser dominado por essas emoções. Significa ter a capacidade de reconhecer sua presença, compreender sua origem e, ainda assim, escolher um caminho alinhado com os seus valores mais altos. Essa escolha não acontece automaticamente. Ela exige prática constante, exige vigilância, exige a decisão diária de não se deixar levar pelos pensamentos que surgem de forma aleatória, muitas vezes enraizados em crenças que não foram escolhidas conscientemente, mas herdadas da cultura, da infância, da sociedade. O processo de se tornar o mestre da própria mente começa pela observação. Antes de mudar qualquer padrão, é necessário percebê-lo. Isso exige silêncio, exige espaço interno. É preciso parar de reagir no impulso e começar a observar. Observar como você pensa, como você sente, como você age diante de determinadas situações. Com o tempo, essa observação se torna uma prática de presença, e essa presença se transforma em poder. O poder de escolher conscientemente o que pensar, o que cultivar, o que alimentar dentro de si. Quando você percebe que não é obrigado a acreditar em tudo o que pensa, uma nova liberdade começa a emergir. Pensamentos não são verdades, são interpretações. São construções mentais que surgem de experiências, de medos, de desejos, de memórias. E muitos deles são ilusórios, distorcidos, baseados em percepções fragmentadas da realidade. Quando você começa a questionar esses pensamentos, quando passa a escolher quais deles merecem espaço e quais devem ser descartados, você inicia o processo de purificação da mente. E essa purificação é essencial para que você possa acessar a clareza necessária para viver de forma consciente. Os estoicos nos lembram que a mente é como um jardim. Se não for cuidada, ela será tomada por ervas daninhas. Mas se for cultivada com atenção, com paciência, com sabedoria, ela florescerá. E florescer, nesse contexto, significa viver de forma coerente com a razão, com a virtude, com a serenidade. Não é necessário eliminar todos os pensamentos negativos, mas sim impedir que eles se tornem os guias da sua vida. Você pode reconhecê-los sem segui-los. Pode escutá-los sem se identificar com eles. Pode aceitá-los sem permitir que determinem suas escolhas. Ser o mestre da mente também é aprender a dizer não. Não às distrações constantes, não às urgências artificiais, não à voz interior que sabota e repete histórias antigas de incapacidade ou insuficiência. É escolher com firmeza o que merece atenção. É direcionar o foco para aquilo que realmente importa, o que você pode controlar, o que está ao seu alcance, o que está alinhado com seus valores. Tudo o mais é ruído. Tudo o mais é cenário, e não essência. Quando você assume essa posição de comando interior, começa a experimentar uma paz diferente. Não a paz da ausência de problemas, mas a paz da clareza. A paz de saber que, por mais que o mundo lá fora esteja fora de controle, você mantém o domínio sobre si mesmo. Essa paz é a base da liberdade estoica, uma liberdade que não depende de circunstâncias, mas de consciência. Uma liberdade que não se conquista com força bruta, mas com leveza e discernimento. É importante lembrar que esse domínio não se alcança da noite para o dia. Ele é construído, ele é cultivado com cada pequena escolha, com cada decisão de não se deixar levar pelo medo, com cada momento em que você pausa antes de reagir, com cada pensamento que você escolhe questionar, ao invés de simplesmente aceitar. A maestria da mente é um caminho, não um destino. E esse caminho exige presença, humildade e prática. Você não é seus pensamentos. Você é aquele que os observa, que os escolhe, que os dirige.
Quando essa verdade se enraiza em sua consciência, algo muda profundamente. Você deixa de ser vítima dos próprios impulsos e passa a ser autor da sua própria narrativa. Isso não significa que a vida se tornará mais fácil, mas sim que você se tornará mais forte, mais consciente, mais preparado para atravessar os altos e baixos com equilíbrio. Essa força interior não grita, ela é silenciosa, firme, estável, e ela nasce da mente que aprendeu a servir à razão, e não aos caprichos do momento. Ser o mestre da própria mente é a base de toda transformação verdadeira. É a partir desse domínio que nasce a coragem de mudar, a sabedoria de aceitar, a disciplina de persistir. E, sobretudo, é a partir desse domínio que você começa a viver não como alguém levado pelas marés do mundo, mas como alguém que conduz seu próprio barco, com mãos firmes no leme e olhos atentos ao horizonte. Essa é a verdadeira liberdade. Essa é a essência do poder interior. Focar apenas no que pode controlar é uma das lições mais poderosas que podemos aprender e aplicar em nossas vidas. A vida, como sabemos, está cheia de incertezas e mudanças inesperadas. Muitas vezes, nos encontramos preocupados com aspectos que estão fora do nosso alcance, como as ações dos outros, os resultados de nossas escolhas ou os acontecimentos que acontecem à nossa volta. Esse foco constante em elementos que estão além do nosso controle gera ansiedade, frustração e, muitas vezes, uma sensação de impotência. No entanto, os filósofos estoicos, como Epicteto, nos ensinam que a chave para a paz interior está exatamente em reconhecer e aceitar que há coisas que não podemos controlar. E, mais importante, concentrar nossa energia naquilo que está sob nossa responsabilidade. O conceito da dicotomia de controle é central no pensamento estoico. Para Epicteto, a sabedoria reside em entender a diferença entre o que podemos controlar e o que não podemos controlar. O que podemos controlar, de acordo com ele, são nossas próprias ações, nossas reações, nossos pensamentos, nossas emoções e os princípios que guiam nossas escolhas. O resto, como as ações dos outros, o tempo, a economia ou os eventos do mundo, está além de nossa influência direta. Quando nos concentramos apenas no que podemos controlar, não estamos ignorando o que está fora de nosso alcance, mas sim aceitando que lutar contra essas forças é uma batalha que jamais venceremos. O que está fora de nosso controle não é uma preocupação nossa, e podemos escolher não gastar nossa energia mental e emocional tentando dominá-lo. Isso não significa que devemos nos tornar apáticos ou indiferentes ao que acontece à nossa volta. A filosofia estoica não nos ensina a desistir do que é importante ou a ser passivos diante das adversidades. Pelo contrário, ela nos ensina a agir de forma racional, a tomar as rédeas da nossa vida e a fazer o melhor que podemos com aquilo que está ao nosso alcance. Ao reconhecer o que podemos controlar e o que não podemos, somos mais eficazes e capazes de lidar com as dificuldades da vida de maneira mais serena e equilibrada. A verdadeira força está em saber que, por mais que o mundo ao nosso redor esteja fora de controle, temos a liberdade de escolher como reagir a ele. Se você focar apenas no que está sob seu controle, encontrará uma liberdade inesperada. Imagine que você está passando por uma situação difícil no trabalho, talvez com um colega desafiador ou um projeto que não está indo como o esperado. Se você se concentrar em controlar a maneira como reage a essa situação, sua perspectiva muda completamente. Você pode não ser capaz de mudar o comportamento do seu colega ou reverter as circunstâncias, mas pode escolher como irá responder. Você pode optar por manter a calma, agir com dignidade e buscar soluções práticas para os desafios que surgem. Isso não só melhora a situação em si, mas também protege sua paz interior, permitindo que você se mantenha centrado mesmo diante de adversidades. Da mesma forma, em relação aos nossos relacionamentos, muitas vezes nos preocupamos com as ações dos outros, desejando que se comportem de determinada maneira, que sintam ou pensem como nós. Mas a realidade é que não podemos controlar os outros. Podemos, no entanto, controlar nossa própria maneira de agir, de nos comunicar e de reagir.
Ao focarmos apenas no que podemos controlar, nos libertamos da frustração que surge quando os outros não atendem às nossas expectativas. Podemos aprender a aceitar os outros como eles são, e não como gostaríamos que fossem. Isso nos permite cultivar relacionamentos mais saudáveis e genuínos, baseados no respeito e na aceitação. Em nossa vida cotidiana, há uma infinidade de situações que estão fora de nosso controle. O tráfego, a saúde de uma pessoa querida, a economia, as decisões políticas, todos esses elementos afetam nossas vidas, mas não estão sob nossa autoridade direta. Quando gastamos tempo e energia preocupados com esses fatores, nos sentimos impotentes e estressados, porque estamos tentando controlar algo que simplesmente não podemos. Isso não significa que devemos ignorar os aspectos importantes da vida, mas que devemos aprender a distinguir entre o que podemos mudar e o que não podemos. Ao fazer isso, a carga mental e emocional que carregamos diminui e nos tornamos mais eficientes em lidar com os desafios do dia a dia. Por exemplo, ao olhar para a pandemia que o mundo viveu recentemente, muitas pessoas sentiram uma grande ansiedade sobre o que estava acontecendo, sobre o futuro e sobre como os outros estavam lidando com a situação. Havia muito fora de nosso controle. A velocidade da propagação do vírus, as decisões governamentais, o comportamento coletivo. No entanto, havia uma coisa que podíamos controlar: nossas próprias atitudes, nossa saúde mental, a forma como reagimos às circunstâncias. Muitos estoicos, diante de situações de grande crise, mantiveram a serenidade ao focar apenas no que podiam controlar, suas próprias ações e escolhas. Eles não permitiram que o caos externo afetasse sua paz interior, pois sabiam que essa paz vinha da escolha consciente de focar em suas respostas e não no que estava fora de seu alcance. Por isso, uma das práticas mais poderosas do estoicismo é o exercício diário de reflexão sobre o que realmente está sob nosso controle. Ao praticar isso, desenvolvemos não só resiliência, mas também uma nova visão sobre nossa vida. Ficamos mais focados, mais eficientes e, acima de tudo, mais em paz. A ideia é que, ao focarmos nossa atenção e energia no que podemos controlar, como nossas atitudes, nossa moral, nossa forma de reagir aos acontecimentos, conseguimos agir de forma mais eficaz e experimentar maior liberdade e tranquilidade. Essa abordagem nos ensina a não nos deixar consumir pela ansiedade sobre o futuro ou pelas emoções intensas que surgem diante das dificuldades, pois sabemos que, no fim das contas, nossa força reside nas escolhas que fazemos diante da vida. A filosofia estoica nos ensina a abraçar nossa responsabilidade interior. Quando passamos a focar no que está ao nosso alcance, nossas ações, nossos pensamentos, nossas emoções, descobrimos que temos mais controle do que imaginávamos. Podemos escolher ser pacientes ou impacientes, ser sábios ou impulsivos, ser fortes ou frágeis diante das adversidades. Ao treinar nossa mente para nos concentrarmos apenas no que podemos controlar, nos tornamos mais fortes e mais capazes de enfrentar o que a vida nos reserva, com confiança e calma. Focar no que pode controlar é um convite à liberdade verdadeira, uma liberdade que não depende das circunstâncias, das ações de outras pessoas ou dos imprevistos da vida. É uma liberdade que nasce do autodomínio, da escolha consciente e da aceitação daquilo que está além do nosso alcance. Quando entendemos e praticamos essa distinção, a vida começa a fazer mais sentido. As preocupações diminuem e nossa capacidade de lidar com as dificuldades cresce. E é aí que encontramos nossa verdadeira força, não em mudar o que não podemos, mas em controlar o que está dentro de nós. Esse é o poder que nos torna inabaláveis diante das adversidades, serenos em meio ao caos, focados naquilo que realmente importa. A mente tranquila é invencível. Essa afirmação encapsula um dos maiores ensinamentos do estoicismo e oferece uma chave poderosa para enfrentarmos as adversidades da vida com serenidade e sabedoria. Em um mundo que parece estar constantemente em movimento, repleto de distrações, pressões e desafios, encontrar a paz interior pode parecer uma tarefa difícil, se não impossível.
No entanto, os filósofos estoicos como Marco Aurélio e Sêneca sempre nos lembram que, independentemente das circunstâncias externas, a verdadeira paz vem de dentro. Quando nossa mente está calma, serena e imperturbável, somos capazes de navegar pelas turbulências da vida com uma força inabalável. A mente tranquila é aquela que está livre de reações impulsivas, de preocupações excessivas e de apego ao que não podemos controlar. Ela é capaz de lidar com os altos e baixos da vida com clareza e discernimento, e por isso se torna invencível. No pensamento estoico, a tranquilidade da mente é vista como uma habilidade que podemos cultivar. Não se trata de algo que nasce com a pessoa, mas sim de um estado de ser que pode ser desenvolvido ao longo do tempo por meio da prática constante da reflexão, do autocontrole e da sabedoria. Uma mente tranquila não é uma mente passiva, mas uma mente que, apesar de sua calma, continua a agir de forma firme e eficaz diante das situações que exigem ação. Ela não se deixa arrastar pelas emoções ou pelas pressões externas, mas permanece focada naquilo que realmente importa: a virtude, a razão e o bem-estar interior. Para os estoicos, a mente tranquila é, acima de tudo, uma mente que aceita aquilo que não pode ser mudado e age com sabedoria diante do que pode ser transformado. Isso significa que, ao invés de gastar energia com o que está fora de nosso controle, buscamos cultivar uma atitude de aceitação serena diante das dificuldades que surgem em nosso caminho. A tranquilidade vem da compreensão de que a vida está cheia de desafios, mas esses desafios não definem quem somos. O que realmente nos define é a maneira como escolhemos reagir a esses desafios. Uma mente tranquila não reage com raiva ou frustração, mas observa as situações com clareza e busca a melhor resposta possível, sempre agindo de acordo com os princípios da razão e da virtude. Imagine, por exemplo, uma situação em que você é confrontado por uma crise no trabalho ou em sua vida pessoal. Em vez de se deixar dominar pelo estresse ou pela ansiedade, uma mente tranquila é capaz de respirar profundamente, avaliar a situação de maneira objetiva e tomar decisões baseadas na razão, não na impulsividade. Ela sabe que, embora a situação possa ser difícil, a única coisa que realmente pode controlar é sua resposta. A mente tranquila entende que a dor, o sofrimento e as adversidades são inevitáveis, mas que o sofrimento mental e emocional é opcional. Ao manter a calma e a clareza, conseguimos encontrar soluções criativas e eficazes para os problemas que surgem, sem perder nossa paz interior no processo. Marco Aurélio, um dos maiores representantes do estoicismo, frequentemente escrevia sobre a importância de manter a mente tranquila e imperturbável diante dos eventos da vida. Em suas meditações, ele nos lembra que nada deve afetar nossa paz de espírito, nem mesmo as ofensas ou os obstáculos que encontramos em nosso caminho. Para ele, o segredo da felicidade e da paz interior estava em entender que nossa mente é o único território verdadeiramente nosso. Por mais que o mundo ao nosso redor possa ser caótico, nossas reações a ele estão sob nosso controle. O primeiro passo para alcançar a verdadeira invencibilidade é, portanto, dominar nossa mente e treiná-la para ser serena e equilibrada, independentemente das circunstâncias externas. A mente tranquila também é invencível, porque nos permite ver além das limitações imediatas e das dificuldades momentâneas. Ela nos oferece a clareza necessária para perceber as oportunidades que surgem mesmo nas situações mais desafiadoras. Quando estamos calmos, conseguimos perceber possibilidades e soluções que, muitas vezes, ficariam ocultas para nós em meio ao tumulto emocional. Essa clareza mental nos torna mais aptos a tomar decisões sábias e bem informadas, evitando os erros que muitas vezes cometemos quando agimos de forma impulsiva ou emocional. Além disso, a tranquilidade mental nos dá a força para perseverar diante das adversidades. A vida nem sempre será fácil, e todos enfrentaremos dificuldades em algum momento. No entanto, aqueles que conseguem manter sua mente calma são os mais capazes de resistir ao desgaste emocional e psicológico
que as crises podem causar. Eles não se deixam abater pelos obstáculos, mas continuam seguindo em frente com determinação e foco. Isso ocorre porque a mente tranquila entende que os desafios são apenas parte do processo de crescimento e evolução. Eles não são barreiras insuperáveis, mas sim oportunidades de aprender, melhorar e se fortalecer. Essa ideia de uma mente invencível se reflete também na capacidade de deixar ir o que não podemos controlar. O apego ao passado, às nossas expectativas e ao desejo de que as coisas aconteçam de uma determinada maneira são fontes constantes de sofrimento. Quando conseguimos liberar essas expectativas e aceitar a realidade como ela é, sem resistência, nossa mente se torna mais tranquila e poderosa. Ela se liberta da ansiedade, que surge da necessidade de controlar tudo ao nosso redor, e aprende a viver em harmonia com o fluxo da vida, aceitando os altos e baixos com equilíbrio e paz. Para alcançar essa tranquilidade, é necessário praticar a autorreflexão constante. Devemos examinar nossas reações e emoções, questionando por que reagimos de determinada maneira diante de determinadas situações. Muitas vezes, nossas reações automáticas vêm do medo, da insegurança ou do desejo de controle. Quando conseguimos identificar essas emoções e entendê-las, podemos fazer escolhas mais conscientes sobre como reagir. A prática constante da autocompreensão e do autocontrole nos permite, assim, cultivar uma mente cada vez mais serena e invencível. Portanto, a mente tranquila é invencível não porque ela é imune aos desafios da vida, mas porque ela possui a capacidade de responder a esses desafios com sabedoria, calma e clareza. Ela é invencível porque entende que a verdadeira força não reside em lutar contra o que não podemos mudar, mas em aceitar o que não podemos controlar e agir com virtude diante do que está ao nosso alcance. Quando nossa mente está tranquila, não importa o que aconteça no mundo exterior. Somos capazes de manter nossa paz, nossa dignidade e nossa força interior, tornando-nos verdadeiramente invencíveis. E assim, chegamos ao final de mais um vídeo. Essas 3 reflexões do estoicismo. Você é o mestre da sua mente. Foque apenas no que pode controlar e a mente tranquila é invencível. São poderosos lembretes de como podemos transformar nossa vida através do autocontrole, da clareza e da aceitação serena das circunstâncias. Lembre-se, o poder está em suas mãos. A chave para viver com mais paz, sabedoria e liberdade está dentro de você, e a mente tranquila é o caminho para desbloquear todo o seu potencial. Agora eu quero saber o que você acha dessas reflexões. Qual delas ressoou mais com você? Como você tem praticado esses princípios no seu dia a dia? Deixe seu comentário abaixo, compartilhe suas experiências e se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like para fortalecer ainda mais esse conteúdo. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum dos próximos vídeos. A cada dia, podemos nos tornar a melhor versão de nós mesmos. E o estoicismo é uma ferramenta poderosa para isso. Não deixe de compartilhar com seus amigos que também podem se beneficiar dessas reflexões. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, continue em busca de seu poder interior e, acima de tudo, mantenha a mente tranquila e forte.